Olá pessoal do Opção Play, hoje a gente conversa com o vereador pelo PRB, Alisson Lima. Seja muito bem-vindo ao Opção Play, vereador. Obrigado, Marcelo, muito obrigado pelo carinho todos, vocês que acompanham pelas redes sociais aí, o Opção Play e o Jornal Opção. Vereador, vamos começar a falar sobre a SEI, né, a Comissão Especial de Inquérito, que vai investigar as obras paradas em Goiânia. É uma propositura do senhor. Tiveram algumas mudanças agora da formação da SEI. Por que isso aconteceu? Acredito que foi uma questão mais política, né? Meramente política. Em primeiro lugar, tem que deixar claro que já são quase 4 meses que eu entrei com a proposta dessa SEI, de abertura dessa comissão. Foi em novembro do ano passado, praticamente 4 meses aí em que esse trabalho todo se arrasta. Claro que nós tivemos um intervalo aí envolvendo Natal, Ano Novo, recesso, mas já tínhamos tempo suficiente para essa comissão já ser aberta e ter começado a trabalhar. Acontece que na reta final, acredito que o assunto gerou mais interesse por parte dos partidos, a própria imprensa repercutiu mais essa questão dessa comissão, e aí alguns partidos se mobilizaram para tentar colocar mais integrantes dentro da SEI. Mas acredito que, de maneira bem clara, né, foi um movimento maior por parte da base do atual prefeito, dos vereadores classificados como vereadores da situação, de colocar o máximo possível de integrantes dentro da comissão, porque é uma comissão que tem uma missão muito clara, muito definida, fiscalizar as obras paradas de Goiânia, e não são poucas, são cerca de 40 obras. Eu estou com a lista aqui, saíram Paulinho Graus, Felisberto Tavares, Sabrina Garcês, e entraram Vinícius Cirqueira, Cleide Moraes e Priscila TJ. Dos novos nomes, 2 são assumidamente da base aliada. O senhor tem alguma interferência do passo? Como o senhor vai trabalhar para evitar isso? Já partindo do pressuposto, o senhor deve ser o presidente da SEI. Também está garantido. Deixa bem claro que não está garantido. Não me considero presidente, eu sou o propositor e claro que eu aceitaria com muita gratidão essa missão de presidir essa comissão. Eu acredito que não vai ter assim uma intervenção por parte do Paço Municipal, até porque boa parte dessas obras elas dizem respeito à legislação passada, né? Mas eu acredito que ninguém gosta de ser investigado, independente de você ser inocente ou não, ter a tua conduta garantida ou não, é chato muitas vezes você ser investigado. Então gera certo desconforto, né, para a atual gestão, ter uma comissão de inquérito na casa, fiscalizando as obras públicas paradas, convocando atuais secretários, enfim, isso tem um certo peso político no ar. O Paço Municipal, eu não sei se deliberadamente articulou para tentar evitar o trabalho dessa SEI. O que eu sei é que os vereadores que fazem parte da base lá dentro articularam, tentaram realmente tirar ali alguns integrantes com uma maior capacidade de investigação, exemplo do delegado Eduardo Prado, que está postulando aí a relatoria dessa comissão. Houve essa tentativa nos últimos dias principalmente, mas eu acredito que a atual configuração ficou muito boa. Nós temos um perfil aí de vereadores bem definidos, né? São 4 vereadores classificados como vereadores independentes ou da oposição e 3 vereadores que pertencem à base do prefeito Luiz Rezende. Mas de fato eu acredito que, independente de ser da base, da oposição ou um vereador independente como eu, o mais importante realmente é encarar essa dezena de elefantes brancos que nós temos na capital aí, encarecendo cada vez mais e atrapalhando a vida das pessoas. Eleição feita, como vai ser o modus operandi da comissão? Como vocês pretendem fazer os trabalhos? Tem algumas obras que vão estar em primeiro plano? Marcelo, nós vamos partir para cima realmente para poder esclarecer essas obras paradas. Citando o caso do BRT que está sendo retomado agora, mas precisamos esclarecer essa questão do trecho sul aqui da capital, que foi deixado de lado agora pelo projeto atual, a Maternidade Oeste lá no Veracruz, 13 CMEs estão parados, postos de saúde, expansão da Marginal Cascavel, né, a reforma da Marginal Botafogo, o fato da Prefeitura ter anunciado recentemente que vai contratar engenheiros para fazer um levantamento na Marginal Botafogo, que vai custar cerca de R$1 milhão. Além disso, também dezenas de outras obras que estão paradas na capital, trazendo prejuízo para a população. No primeiro momento agora, o mais importante é pegarmos o panorama geral, convocarmos o atual secretário de Infraestrutura, ele deve trazer esse panorama geral, passar, por exemplo, a informação de quanto já caiu em caixa da Prefeitura nesse ano de 2017, começo do ano de 2018, como é que são a questão dos repasses federais, se a Prefeitura está conseguindo oferecer contrapartida, isso é muito importante, esse aspecto é muito importante, a contrapartida do poder público municipal, porque boa parte dessas obras envolvem verba federal, mas tem a exigência atrelada da contrapartida municipal. Se a Prefeitura continuar cometendo esse erro gerencial, administrativo, de falhar na contrapartida, a gente vai continuar tendo obras paradas nos próximos anos. E é tudo que a gente não quer.
E como a comissão pretende apurar aí a questão da marginal? Tem sido um assunto muito em voga agora. Como vocês pretendem trabalhar? Como que vai ser a posição da comissão em relação a isso? Esse ponto específico chama atenção, né? A marginal realmente ela está toda fragilizada. A marginal hoje ela gera insegurança para a população. Eu, pelo menos, eu não tenho coragem de passar na marginal dia de chuva. Fico muito inseguro em relação a isso. Além do que surgiu um nó no trânsito daquela região ali, a prefeitura precisa promover uma mudança o mais rápido possível. Mas a informação mais preocupante no momento é o fato de que a prefeitura vai promover ali um levantamento e que apenas esse levantamento deve demorar praticamente um ano e custar mais de R$1 milhão para os cofres públicos. Então, nós precisamos encontrar uma justificativa técnica, né, em termos de orçamento, para saber realmente se esse valor está ok, é um valor realmente que corresponde com a realidade. Agora, além disso, a CEI ela também vai trabalhar com um outro fato. Nós temos empresas que estão tocando obras públicas aqui na capital, algumas delas já deveriam ter sido negativadas por ter abandonado obras lá atrás. Isso é gerar estranheza na população. O fato, por exemplo, de termos 13 CMEIs em Goiânia, esses 13 CMEIs foram abandonados no segundo semestre de 2015, ou seja, praticamente há 3 anos, e algumas das empresas que lá atrás abandonaram os CMEIs, começaram apenas um canteiro de obras, mergulharam na obra, não visualizaram lucro e já abandonaram, essas mesmas empresas, Marcelo, elas podem estar por aí ainda tocando algumas obras da prefeitura. Inclusive, recebi denúncias de que isso está acontecendo agora. Eu preciso investigar isso junto com os demais vereadores na comissão. É um assunto muito amplo, são muitas coisas. O senhor teme que não, no final das contas, acabar não tendo nenhum resultado prático? Comissão de inquérito no Brasil tem fama de pizza, né? Infelizmente, gente. A gente tem até que rir, porque infelizmente no passado a gente tem vários comprovantes nesse sentido. Comissão de inquérito no Brasil tem essa imagem de que tudo termina em pizza. Só que assim, eu estou muito otimista, porque uma comissão, na verdade, ela depende dos seus personagens. E eu estou entrando com meu coração limpo, com vontade de fiscalizar, e vi também outros vereadores com esse mesmo engajamento, com essa mesma vontade. Por exemplo, vamos comparar com o trabalho da CEI, da Saúde Pública. Está deixando um bom legado aí, está confrontando, está investigando realmente e promovendo umas mudanças profundas aí em relação, por exemplo, gastos com ambulância. Nós queremos chegar nesse mesmo nível de atuação em relação à CEI da saúde. Mas eu admito que o telespectador agora, que o internauta, está coberto de razão ao ter dúvidas e incertezas em relação ao trabalho da CEI. Só reafirmo meu compromisso de que, o que depender de mim, ela vai ser uma comissão com um poder de fiscalização e atuante. Uma comissão atuante que vai realmente passar limpo essas 40 obras paradas de Goiânia, Marcelo. E de uma maneira bem séria, o que mais me chama a atenção, essas 40 obras paradas não saem barato. É um prejuízo estimado de cerca de R$40 milhões por gestão aqui na nossa capital. Sobre o senhor falou da CEI não ter um sentido muito prático. Ano passado, o senhor optou não participar da CEI do transporte público, mesmo sendo a bandeira do senhor. O senhor acha que, passado a investigação, teve alguma praticidade essa CEI? O usuário sentiu de alguma forma? Não, diferentemente da CEI da saúde, que está trazendo resultados até surpreendentes, né, em termos de promover, de inquirir ali junto à atual secretária de saúde, dirigentes, né, proprietários de empresas de ambulância, enfim, fornecedores. Realmente está causando uma revolução em relação ao histórico de CEIs aqui de Goiânia. Diferentemente disso, no caso da CEI, do transporte coletivo lá atrás, no ano passado, eu não vejo resultado prático. As empresas continuam inoperantes, mais de 50 ônibus quebrados agora apenas no chão, o valor da passagem aumentou, enfim, o caos continua instaurado no transporte coletivo. A CEI do transporte coletivo, para mim, na minha opinião, não trouxe nenhum efeito prático. Mas eu também não culpo apenas os vereadores. Eu acredito que o tema transporte coletivo, ele precisa, além do empenho dos vereadores de Goiânia, ele precisa de um respaldo muito grande da CDTC. Hoje, o problema do transporte coletivo de Goiânia está todo concentrado nas mãos da CDTC. Se a CDTC, através dos seus principais dirigentes, prefeito de Aparecida, prefeito de Goiânia, sentar e falar: nós vamos resolver esse problema do transporte coletivo, nós vamos convocar as empresas para poder discutir o assunto, quem sabe provocar uma mudança contratual. O único poder dessa mudança não está nas mãos dos vereadores de Goiânia, e sim em mãos da CDTC. Correto. Vereador, esse ano na Câmara a base aliada está muito mais alinhada, muito mais sistêmica, vamos dizer assim.
O senhor se considera independente? Nesse novo aspecto, nessa nova formatação, é possível você ser independente? Pelo contrário, eu acredito que o verdadeiro perfil do homem público no mundo de hoje, ele tem de ser independente. Eu acredito que quando você se candidata a um cargo público, como vereador, principalmente os cargos legislativos, né, os parlamentos, a pessoa ela tem de ter um compromisso muito bem definido com o cidadão, com a população, e não com bases partidárias e não com ajuntamentos partidários, né? Eu, por exemplo, deixei bem claro desde o começo que a minha postura na Câmara Municipal seria independente, e assim estou fazendo. Não faço parte nem do grupo de vereadores que compõe a base do prefeito e nem a oposição, porque eu acredito que a oposição no Brasil, historicamente falando, ela tem muito aquela imagem do contra, né? De dizer não o tempo todo, de perseguição, de ligar o megafone e ficar criticando o tempo todo o poder público. Esse não é o meu papel ali. Eu não, pelo contrário, quando tem que elogiar, elogio. Por exemplo, agora o BRT. Houve um esforço muito grande por parte do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, em retomar as obras do BRT. Ele fez esse compromisso comigo, inclusive, no primeiro semestre do ano passado, de que era prioridade para ele retomar. Depois nos encontramos, ele alegou alguns problemas, alguns entraves jurídicos em relação à obra, mas me garantiu que estava se esforçando, junto com todo o seu corpo secretariado, para poder retomar as obras do BRT. E eu estou vendo o efeito prático agora. Enfim, queria aqui fazer um elogio ao prefeito Iris Rezende e à atual administração pública nesse sentido, de ter feito um compromisso e agora está se esforçando para poder executar essa obra, apesar de temos que acompanhar agora essa questão do trecho sul da capital. Por que foi desmembrado? Enfim, passada essa questão do BRT, e voltando à questão política lá na Câmara, eu acredito que o principal ponto a ser tratado é o político hoje ele ter a sua independência, ele poder elogiar numa determinada situação e criticar quando tiver que criticar. Eu não faço política com sentimento de revanche, de raiva, de perseguição em relação a ninguém. Aliás, Marcelo, eu deixo bem claro para todo mundo, eu não tenho inimigo. Então, continuando, linha telefônica, por exemplo, foi oferecida para mim no começo do meu trabalho legislativo. Eu fiz questão de devolver, porque eu não preciso dessa linha telefônica. Enfim, gerando uma economia aí na ordem de 2, 3 mil reais todos os meses. É pouco? Eu admito que é pouco, né? Mas se todos os agentes públicos fizessem isso, eu tenho certeza que a qualidade de vida do nosso país seria bem melhor. E para isso, eu o tempo todo eu zelo por isso, em ter meu perfil independente. Não tenho indicação nenhuma no Poder Público Municipal, não tenho lá indicações de amigos, de terceiros, ninguém. Pelo contrário, quando eu entrei no meu mandato de vereador, eu fiz questão de deixar bem claro que o meu compromisso realmente era honrar as pessoas que acreditam no meu trabalho. Esse perfil de independência, para mim, ele é essencial para todo e qualquer vereador, deputado, agente público. E você realmente olhar para as pessoas e ter condição de fazer política pensando no ser humano. E como o senhor tem avaliado a gestão do prefeito Iris aqui na capital? Teve um primeiro ano muito difícil, né? O primeiro ano foi muito complicado até pelas consequências ainda da crise econômica, da dificuldade financeira. Quando o prefeito entrou, ele alegou uma dívida aí gigantesca, herdada do ex-prefeito falecido Paulo Garcia. Depois começou o processo de arrecadação tributária e de acordo com as últimas informações, aos poucos, né, as contas começam a se equilibrar no passo municipal. Então eu tenho consciência disso. O primeiro ano foi muito difícil em decorrência disso. Agora está na hora de parar de olhar para trás, olhar para frente e realmente focar naquilo que é urgente para a população. Exemplo, a nossa saúde pública, que tem um orçamento estimado sempre na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais todos os anos e continua patinando por aí com essa escassez de vaga de UTI e vaga de UTI também que aparece, mas não é viabilizada para as pessoas morrendo, enfim, uma saúde desumana. O poder público precisa focar numa mudança estrutural no nosso transporte coletivo, que nem de longe está entre os melhores do país, conforme tem muita gente que divulga por aí. Essas obras paradas, a educação de Goiânia também, com esse déficit de cerca de 12 mil vagas em CMEs aqui na capital, ou seja, tem muita coisa que precisa ser feita. Agora, eu sou um torcedor do prefeito Iris Rezende, embora seja um vereador independente, e não tem nenhum vínculo filosófico com o passo municipal e nem político, mas eu sou torcedor, eu torço para que o prefeito Iris Rezende consiga fazer a melhor gestão da vida dele conforme ele prometeu. Quem ganha com isso? Eu ganho com isso, porque a minha posição de vereador também vai ser muito bem avaliada, a população de Goiânia ganha com um serviço público eficiente, com qualidade de vida, enfim, eu não estou para poder jogar pedra, pelo contrário, eu torço o tempo todo para que essa atual administração consiga fazer uma gestão maravilhosa, que atenda aos anseios da população. Infelizmente, a minha preocupação é porque, amparado na realidade, no fato de a
A prefeitura está sempre alegando problema financeiro. Também incompetência de alguns secretários e gestores, acabam colaborando negativamente para a atual administração. Mas torcer, desejar o melhor e até inclusive me oferecer para poder colaborar, isso eu tenho feito. E se no final, daqui 2, 3 anos, eu ver que eu errei em relação a alguma avaliação minha, do próprio prefeito ou em relação a algum secretário, eu sou o primeiro a humildemente pedir desculpas por minhas avaliações e continuar realmente torcendo para que Goiânia tenha um excelente serviço público. Vereador, falando sobre política, 2018 aí a gente tem um ano eleitoral pela frente, o senhor tem algum plano, algum projeto político para esse ano, pretende ficar na Câmara, como que vai ser? Nós estamos praticamente 3 meses do processo político, né? Em 30 de junho já é o período praticamente que as coisas se definem ali no período pré-convenções. O meu partido, o PRB, já oficializou, né, o interesse de que eu saia candidato a deputado estadual. Já existe essa conversa. Só que as coisas não se definiram em 100%, que envolve, por exemplo, eu tenho emprego, tenho um contrato com a Record, que eu precisaria desse aval da Record para poder me afastar mais uma vez do ar, enfim. Mas conversas nesse sentido existem. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que se for interesse da população e se houver essa definição por parte do partido, eu não vejo problema nenhum em ser um candidato a deputado estadual, desde que realmente não venha atrapalhar a minha vida pessoal, a minha vida profissional também e, claro, servir de maneira mais ampla à população. Na verdade, sim, eu já estou em ritmo de pré-campanha, né? Eu trabalho muito, saio de casa todos os dias, 5h30 da manhã para poder fazer o jornal e volto às vezes 10 da noite. Ontem mesmo era 9h30 da noite, quase 10 horas, eu estava lá na região leste da cidade, no residencial português, conversando com os moradores, colhendo demandas lá, conversando com a população sobre problemas lá de mato alto, iluminação pública, ou seja, o ritmo que eu vivo é frenético, é alucinante, eu continuo em ritmo de pré-campanha, embora eu não me defina como candidato. No momento, eu não me considero nem pré-candidato, eu sou um vereador em exercício, fiz um compromisso de ser um dos melhores vereadores da história de Goiânia. No ano passado fui um dos mais bem avaliados pela imprensa, apenas uma falta oficial, apenas um dia eu faltei, ano passado foi uma viagem pessoal que eu tive que fazer para São Paulo. Enfim, procurei honrar do primeiro dia do ano até o final, da melhor maneira possível, a minha missão como vereador de Goiânia. Agora, se realmente for conveniente para o partido, e eu entender também que para a minha vida pessoal não vai atrapalhar uma candidatura para deputado estadual, eu não vejo problema nenhum. Mas tudo deve se definir agora, até o dia 30 de junho mais ou menos. O partido é um partido muito democrático, né? Os nossos líderes conversam muito com seus correligionários e existe assim, um ambiente muito democrático dentro do PRB, o deputado federal João Campos, que é o nosso presidente, né, Gilvan Máximo também, o deputado Jefferson Rodrigues, são os líderes do partido, mas a gente conversa muito sobre isso. Já me foi oferecido aí a possibilidade de ser candidato a deputado estadual e eu vejo tudo com muito carinho, muita responsabilidade e conversar com a família também, se for da vontade de Deus, a gente vai caminhar nesse sentido. Então é isso, muito obrigado pela participação aqui no Opção Play. Vereador, esteja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado vocês, Opção Play. Quero agradecer a audiência aí do internauta, o amigo assinante também que sempre acompanha aí o jornal impresso nas bancas. É um jornal de muito prestígio, de muita credibilidade e sempre é muito importante, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre os assuntos relativos aí ao meu trabalho como vereador aqui da capital. Obrigado.